eu vou apresentar os outros convidados, tá bom? Fiquem tranquilos. Tem o Dr. Orlando, médico, Sérgio, que é um editor, né? Geso, que é um memorialista, diretor da Casa da Memória, nosso amigo Danilo, que é contador, a Maria, que faz para nós as togas, é costureira, está com o Paulo, né? E temos aqui está a esposa do seu Nelson Matsunaga, as amigas sempre presentes, já faz muito tempo presentes. Ali daquele ladinho que vocês estão vendo ali é o meu filho Gleidson e a minha esposa Odineia. Eles estão ali porque eles têm 2 livros ali para oferecer para vocês. E eles já me falaram que é uma promoção nova, não precisa pagar, basta dar o dinheiro. Não precisa pagar, tá? Então quem quiser, depois vamos ter uns autógrafos aí. Nós temos também o professor Jurandir, que é da Casa dos Conselhos, né? E desculpe que às vezes a gente está rimando a Maria aqui. Como é que é o... Márcia. A Márcia. Cosmópolis, né? A conterrânea ali do seu Nelson Matsunaga. Bom, enfim. E os alunos, né? Palmas para vocês também. Quando eu era criança, eu não vou falar quando eu era pequeno, porque eu não consegui crescer, mas quando eu era criança, a gente morava na capital, lá do estado, lá do Piauí, mas os meus avós moravam no interior, uma cidade a uns 90 quilômetros. E geralmente nas férias, meu pai tinha caminhão, levava a gente lá para a cidade e eu ficava com a minha avó materna. Era Luísa, mas carinhosamente nós a chamávamos de Mãísa. Muito boazinha, todas as avós são, né? As avós são uma maravilha na nossa vida. E eu ia para lá. E a minha avó um dia me chamou e pegou pelo meu braço, falou: vamos lá na casa da dona Neném. No interior tem isso também, tá? Não tem apelido não, era Maria, mas era dona Neném. Eu só conhecia como dona Neném do seu João Barrada. E ela disse: vamos lá na casa da dona Neném, porque o Gito vai morrer. E eu fiquei, não sei se tinha uns 6 ou 7 anos. Eu guardei muito bem aquilo, porque aquilo até hoje está na minha mente e me serve de uma lição extraordinária. E nós fomos para lá. Quando chegamos lá, era um garotinho, uns 10 anos. Ele estava numa rede, bem magrinho, cadavérico, tinha os dentes assim, ficava com os dentes assim, e aquilo me chamou muita atenção. Eu dava risada, porque a situação era criança, né? Eu olhava aquilo lá, aí eu ficava dando risada. Minha avó me dava umas palmadas, né? Não podia sorrir, o menino estava ali doente. Bom, tudo bem, tinha uma senhora, ficava rezando ali, rezando. Passou alguns dias, a minha avó me pegou pelo braço e disse: vamos lá na casa da dona Neném, porque o Gito vai morrer hoje. Eu mesmo criança, mas fiquei impressionado. Como é que ela sabia que o Gito ia morrer naquele dia? Aí eu fiquei animado, né? Queria ver o Gito morrer. Eu não sabia o que era isso, negócio de morte, criança, né? Falei: então vamos lá, quero ver o Gito morrer. Aí nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, o Gito naquela rede, o Gito estava segurando uma vela. Quem é católico sabe que a vela na mão, na hora da morte, é para alumiar o caminho da alma. Essa coisa toda aí. Só que não era uma vela dessa de parafina de hoje. Era uma vela feita de cera de abelha, com um pavio no meio. Aquilo queimava, caía os pingos na mão do Gito. O Gito fazia umas caretas e eles diziam assim: ó, tá morrendo, tá morrendo. E o Gito nada, né? E eles rezando. Acabou a vela, acabou a reza, quase acaba a noite e o Gito não morreu. Aí eu fui reclamar para minha avó: a senhora falou que era para vir, que o Gito ia morrer. O Gito não morreu. Ela disse: não, mas o Gito vai morrer. Aí fomos embora. Passado um tempo, surgiu a notícia: o Gito morreu. Minha avó me pega pelo braço: vamos lá na casa da dona Neném, porque o Gito morreu. Aí eu falei: que droga, né? Não vi o Gito morrer. E aí nós fomos lá. Mas quando nós chegamos lá, o Gito estava mais vivo que nós. Não tinha morrido coisa nenhuma, era fake. Não tinha morrido o Gito. E eu falei: aí, vó, a senhora disse que o Gito tinha morrido? Ah, o Gito é. Pois é, o Gito. Bom, voltei para casa daquelas férias. Passado outras férias, eu voltei para a cidade lá.
Estou lá no terreiro com a minha avó, de repente passa um garotinho de muletas. Vai passando ali de muletas, vai passando. E eu olhei e falei, vó, quem é aquele garotinho lá? É o Gito. Ué, mas o Gito não morreu? Não, é o Gito. Sabe uma coisa? O Gito tinha uma expectativa de vida. Ele queria estudar. O Gito queria estudar. E ele pediu para os irmãos dele, lá na cidade de Agricolândia, para levar para outra cidade, que era Água Branca, para ele estudar. Eles tinham um fusquinha, com muita dificuldade, levava o Gito lá para estudar. Resultado: 2 dos irmãos dele mudaram para São Paulo, e lá em São Paulo, eles foram na USP, no hospital, perguntar se podia trazer o Gito para cá, para diagnosticar o que acontecia. Os médicos e professores interessados mandaram trazer o Gito. E o Gito veio lá do Piauí para São Paulo, levaram lá no hospital e lá diagnosticaram o Gito. O Gito tinha uma doença chamada osteomielite, que é uma bactéria que entra no osso e come todo esse tutano do osso. E ela é conhecida também como ossos de vidro, que se quebra facilmente. Bom, diagnosticado o Gito, vamos para o tratamento. O Gito ficou internado, engessado da cabeça aos pés, 1 ano e meio, engessado. E aí o Gito pediu aos professores, dá para pôr uma televisão aqui? Ah, Gito, você quer ficar vendo aí esse programa? Não, quero estudar. Eu quero fazer o telecurso 1º grau e o telecurso 2º grau. É mesmo, Gito? É. Por quê? Porque eu quero ser advogado. Você quer estudar direito? Você não tem nem expectativa de vida, você quer estudar? Quero. Então é o seguinte, você saindo daqui, a universidade vai te dar uma bolsa integral para você fazer o curso de direito. E ele topou e foi recuperando, e foi se ajudando a ficar curado, e passou aquele ano e meio, aí ele recebeu alta, e foi para casa ruimzinho ainda, cheio de problemas, né? Os ossos fracos, com todo cuidado, começou a fazer o curso de Direito na USP. Se formou com lauda, o melhor aluno da turma. Agora ele não era o Gito, não. Doutor José do Egito Castro e Souza era o nome dele. E ele disse, olha, mas eu não quero ser advogado, não. Como assim? Você falou que queria? Não, eu quero ser promotor de justiça. Promotor de justiça, Gito? É. E ele fez o concurso em São Paulo, não passou, mas ele foi para Minas, uma cidade de Sacramento, e ele passou. E ele agora era o promotor de justiça da cidade de Sacramento, Minas Gerais. Doutor José do Egito Castro e Souza. Eu gosto de contar isso, porque isso foi uma grande lição na minha vida. Você não tem que estar preocupado com o que as pessoas ao teu redor dizem de ti. A única coisa que a gente sabia era que o Gito ia morrer. Mas ele não sabia. Ele não estava preocupado com isso, com o que os outros estavam dizendo. Ele queria viver, queria estudar, queria ser alguém na vida. E foi. Casou, teve 3 filhas. Hoje as filhas tudo formadas, adultas também. E ele está terminando o tempo dele de serviço lá em Sacramento como promotor de justiça. Meu amigo de infância, o Gito. Eu agradeço a Deus por saber de um testemunho desse, porque é muito importante para a vida de todos nós. Gostaram? Muito bem. Eu convidei, fiz convite para umas pessoas especiais, para eles falarem para nós da profissão deles, da vida deles, né? Estamos recebendo também a nossa amiga Fátima de Oliveira. Fátima, tem um lugar para você aqui, pode vir, guardei aqui um lugar para você. Vem aqui, Fátima, uma salva de palmas para Fátima. A Fátima é nossa comunicadora, ela é a dona da Rádio Cabocla, um programa lá, foi vice-prefeita da cidade. Aqui, Fátima, ó, um lugar para você aqui. Muito bem. Nós temos também a presença do
do pastor da escola adventista. Luiz. Você é colombiano? Colombiano, né? Quase nosso conterrâneo. Então eu quero chamar aqui, para homenagear, todos vão receber esse diploma, tá? Dá para ver aí? Lá atrás, dá para ver? Dá para ver, né? Ó, todos vão receber esse diploma. O que é esse diploma aqui? Esse diploma é uma homenagem que a gente faz. Os destaques do ano. Nesse caso aqui está a personalidade magnífica do ano. Então todos que se destacam recebem esse diploma aqui. A academia, todos os anos, no seu aniversário, ela faz aniversário, mas quem ganha o presente são as nossas personalidades. Não é? Quem está conosco sempre tem acompanhado e tem visto como que funciona. O que está escrito aqui? Deixa eu ler para vocês, para não ler um por um, né? Otorgamos ao ilustríssimo senhor, empresário, Marcos Roberto de Campos, por favor, Marquinhos, o título de personalidade magnífica do ano, por se destacar nesta geração com trabalho altruísta que desenvolve em prol da humanidade, pelo alto nível de erudição e cultura, destacando-se especialmente na área da educação e cultura, com obras meritórias em benefício da sociedade nogueirense, paulista, brasileira e hoje com a globalização mundial. Pelo excelente trabalho intelectual que tem realizado, deixando um brilhantíssimo legado para as próximas gerações e para a humanidade, sempre desfraudando a bandeira da justiça e da paz social entre os povos. A todos que tomarem conhecimento desse documento, declaro que a pessoa que o recebeu fez jus a tão merecida, estimada e honrada homenagem. Instituição de Educação, Cultura e Preservação de Valores, nacionalmente constituída, Academia Nogueirense de Letras. Passo as mãos então ao nosso amigo Marquinhos. Marquinhos, como é para você participar ativamente da vida da comunidade, especialmente em Arthur Nogueira, já há tantos anos? Bom dia, sou Camilo, professor, pastor, doutor Camilo. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e de conviver durante muito tempo. Não que a gente não tenha deixado de ter essa convivência, mas foi num momento importante em que a gente precisava destacar o trabalho da Academia Nogueirense de Letras, né? Eu acho que isso é importante. O trabalho intelectual desenvolvido pela Academia engrandece o nosso município, tá? Eleva o nosso município dentro do nosso país, e a gente faz questão de dizer que a Academia é um patrimônio de Arthur Nogueira, né? E todos esses imortais que estão aqui servem de exemplo para nós, para a nossa cultura, e que a gente tem que honrar, respeitar e seguir os caminhos, os passos deixados por eles, né? Então, fazer parte de Arthur Nogueira, para mim, que vim do interior do Paraná, é muito importante. Por quê? Porque a comunidade precisa ser representada, né? Então, a gente assumiu um papel durante um bom tempo na Secretaria de Cultura, tive a honra de suceder o nosso amigo Alcebiades na Secretaria de Educação, e foi um momento muito importante. E agora, dado esse trabalho que a gente desenvolveu, nós estamos desempenhando agora o papel junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na assessoria parlamentar, e incluindo o município de Arthur Nogueira, porque todas as oportunidades que a gente tem de destinar um recurso, seja para qualquer área que for, a gente sempre lembra primeiro do município onde a gente vive, né? Queria aqui, de antemão, anunciar que nós fizemos uma indicação para o projeto Retreta da Corporação Musical 24 de junho. São R$150 mil que vai ser investido no projeto Retreta para atender as escolas estaduais. Então, provavelmente, José Amaro Rodrigues, que é a escola que eu estudei, tá? Tive a honra de fazer o ensino médio aqui. E então já tem a parceria, né? Então, começando agora nesse mês a parceria. Ótimo. Então, esse recurso será para contratar professores e aquisição de instrumentos.
E a gente quer reafirmar a parceria também com a Academia Nogueirense de Letras, porque a gente entende que o trabalho é fundamental para o desenvolvimento intelectual do nosso município. Muito obrigado, Marquinhos. Muito obrigado, Sérgio. Convidar então o nosso amigo jornalista Alcebiades Sá para receber também o seu diploma, a sua homenagem de personalidade magnífica do ano. Está. Para você, como homem público, mas também jornalista, por muito tempo desenvolveu uma revista, ainda está a revista? Agora é um portal. É um portal. Vai tudo mudando, né? Como é para você participar dessa vida política, cultural, educacional? Né? Me lembro que você foi também secretário de Educação da cidade. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. É uma honra para mim poder receber isso de você, Camilo. Eu te admiro muito, a todos que estão aqui, as nossas sinceras considerações, diretora da escola, os professores, jornalista Fátima está aí, a minha amiga Fátima, que me deu a primeira oportunidade no jornal Folha da Semana, né, Fátima? Até hoje sou grato, né? A todos que estão aqui, o Cruyff, escritor, Marquinhos, que é mais do que meu amigo, é meu irmão, né? Ao pastor que está aqui, enfim, a todos. Trabalhar com jornalismo, vocês que jovens que estão aqui, é algo fantástico, porque você consegue ter aqueles poucos minutos com uma pessoa que ela vai relatar a sua história, ela vai passar para você a sua essência, e isso é muito importante, não é? É um momento mágico, né? Eu tive a oportunidade, essa semana eu entrevistei 6 prefeitos numa faculdade de 5 prefeitos de Roraima, né? Eu achei muito interessante. Roraima tem 15 municípios e um dos prefeitos disse assim: eu sou o prefeito, ele usou esse termo, mais pobre, né, do Brasil, e sou o prefeito mais rico, porque aqui eu tenho a terra Yanomami e é o lugar que mais tem nhoque no mundo, né? Eu achei, então você aprende muito com essas pessoas, e eu sinto assim, nos momentos que eu estou entrevistando, uma necessidade de me humanizar, né? Nós precisamos voltar a ter essa noção de sermos humanos, gente, né? Chaplin dizia: homem é que sois, não máquina. E essa é uma oportunidade singular, né? Nas minhas andanças, me faz refletir esse momento, esse lugar aqui, viu, diretora? Porque aqui eu fui aluno e também fui professor. E tem 3 pessoas que eu gostaria de homenagear nesse momento, se você me permitisse. Serei rápido. Uma delas é o Odair Geraldinho, que ele foi aqui, trabalhou aqui nessa escola, e nós íamos para a Unicamp junto. E para ele conseguir estudar, ele vendia queijadinha aqui. E ele se tornou um antropólogo. E não só isso, ele foi para a Universidade de Palmas, quando estava começando a Universidade de Palmas, e lançou 3 livros. Esteve em várias tribos indígenas e, inclusive, foi convidado para palestrar nos Estados Unidos. Mas começou aqui, entendeu, professor? Uma outra pessoa é o Vacim de Jesus, que foi professor aqui, começou a estudar depois na Unicamp sobre serpentes, e ele adoeceu. E como a doença dele era rara, ele permitiu que a ciência usasse o corpo dele em vida, e depois também que ele faleceu, né? E por um período a ciência precisou de um professor que veio dessa escola. E outra pessoa, a memória da diretora Melinha, que eu fui professor aqui na época que ela era diretora, e era uma pessoa maravilhosa, determinada, e nós fizemos um festival de vídeo para ensinar as crianças a aprenderem português. E eu lembro que na época a EPTV veio na nossa cidade, e
deu uma premiação como um dos melhores projetos de educação na época. E alunos da roça, da cidade, fizeram trabalhos incríveis, né? Então, viver é muito bom, ter a oportunidade de falar com pessoas é muito bom, entrevistar as pessoas é muito bom, mas é muito importante a gente não perder a perspectiva da esperança. O que muda a vida de uma pessoa é sempre ela ter esperança, independente da condição, esteja no sofrimento, na alegria, na tristeza, mas ela não pode perder a capacidade da esperança, porque a esperança é um motivador. Muito obrigado. Obrigado. Aliás, sobre a esperança, é bom que vocês anotem isso. Tem um ditado popular, não verdadeiro, que diz que a esperança é a última que morre. A esperança nunca morre. Se morrer, não é esperança. Então, eu quero convidar o meu amigo agora, empresário Sérgio Carvalho. Ele é o proprietário da editora do Conhecimento, em Limeira. E ele que fez o livro Mistérios, vocês podem conhecer aí, que é o meu lançamento. E também, o ano passado, ele que fez também o meu IP em Floração, que é um livro de poesias. Eu vou deixar com a diretora, a professora Graziele, 5 livros de cada um desses para a biblioteca de vocês vão ter a oportunidade de ver depois. Sérgio, muito obrigado, tá? Ficou lindo os livros que você fez. Nós já fizemos outras 2 coletâneas também. Coletânea é antologia, feita por outros escritores, né? E o Sérgio que fez lá também. Até trouxe aí o projeto para a professora Graziella para a gente fazer, para eu fazer com os alunos, com vocês, um livro. Vocês vão escrever também história, poesias, crônicas. Tá? Sérgio, como é para você trabalhar como gráfico e uma editora e ter tantos títulos ali, de tudo quanto é assunto que você já imaginou? Como é que é isso? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que fico muito honrado pelo seu convite, né? E participar desse momento especial, porque o livro sempre norteou a minha vida, né? Desde pequeno, meu pai também é jornalista, então eu nasci num meio propício para seguir nessa direção. Ele pode falar desde pequeno, né? Posso falar desde pequeno. Ele fazia questão de toda viagem que ele fazia, trazer Monteiro Lobato e outros autores assim que era compatível com a minha idade, e que muito me encantou, né? A gente começa por aí e vai embora. Mas, respondendo a sua pergunta, é fantástico, porque é um universo novo que chega a cada novo autor. Independente de produzir livros para terceiros, falando da editora que eu participo, que faz parte da minha família, nós temos uma média de mais de 500 títulos em catálogo. Então, durante esses anos todos, esses livros contratados fazem parte do acervo da editora. E realmente é um universo fantástico que se abre a cada momento. Então, o que se pode falar aqui, como está sendo dito pelos que me antecederam, com relação à importância da literatura e do jornalismo, da escrita de modo geral, assim como da academia, que sirva de incentivo para o pessoal mais novo. Essa história que você contou é fantástica. Então, pessoal, tudo que nós podemos aproveitar que gira em torno do livro e da literatura tem que ser aproveitado com todos os momentos, porque, pelo que nós estamos vendo atualmente, esse ímpeto da leitura está diminuindo cada vez mais, né? Infelizmente, a gente pode comprovar em cima de números de vendas, número de contratações. Então, quando você vê alguém dizer, olha, eu tenho um livro para publicar, é um brilho que se abre nos olhos de muitos, né? Principalmente do autor. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Quero convidar o meu amigo Dr. Orlando Leme da Silva Filho, médico da cidade. Para receber a sua homenagem aqui, eu aqui.
bateria. Talvez. Muito bem. Alô? Ah, tá. Falta o som dele. Doutor, muito bem. Tudo bem. O doutor Orlando também está sendo homenageado, personalidade do ano, médico da cidade, tem trabalhado, né, em prol da comunidade, e nós estamos nessa noite falando justamente dessas profissões, não é? Falando justamente dessas pessoas que trabalham em prol da sociedade. Então, doutor Orlando está sendo homenageado nessa noite. Já? Já? Não? Ah, foi trocar a pílula. Consegue falar assim mesmo? Consigo. Pode falar então. Eu consigo, não sei se vão me ouvir. Dá para ouvir sim, doutor. Bom, eu vim hoje para homenagear. Eu não sabia que ia ser homenageado, né? O Camilo me convidou, achei que é algo muito importante, né? 18 anos da Academia Nogueirense de Letras, e é uma honra, né, para mim estar aqui no meio de vocês. Então, a minha gratidão. Só quero agradecer pela homenagem. Eu quero convidar agora o professor Jurandir Silvério. Ele é o diretor da Casa dos Conselhos, né? Participante da administração atual, da prefeitura, e está sendo homenageado, tem colaborado com a academia. Alô. Né? Muito obrigado, viu? O professor Jurandir tem colaborado com a academia, está sempre disposto, né? Recentemente, nós tivemos uma luta para conseguir um local para a academia, que faz 18 anos nós não temos, mas não foi possível também, a gente entende as situações, não tem nenhum problema, vamos sobrevivendo assim mesmo, mas agradecemos, claro, e reconhecemos o trabalho daqueles que estão ao nosso lado, colaborando conosco. Como é para você trabalhar na Casa dos Conselhos, já que tem que atender muito universo de assuntos diferentes dentro da comunidade da cidade? Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado. Eu chamo de pastor, né? Sempre, né? Muito obrigado, pastor, poeta, Camilo. Muito obrigado a todos os acadêmicos. Para mim aqui é um sonho, tá? Porque na hora que eu entrei cumprimentando as pessoas, alguém me falou que é da Academia Campinense, né? Minha avó morava lá na Barreto Leme, pertinho da Academia Campinense, e eu era criança, eu passava a ver aquele prédio vistoso, aquele prédio lindo, né? Escrito Campinense, eu sou de Campinas nascido, né? Mas que coisa estranha, eu sou nascido em Campinas, todo mundo fala que eu sou campineiro. E por que está escrito Academia Campinense de Letras, né? Aí, um dia, bati lá, de curiosidade, um senhor me atendeu de repente, né? Não sei, poderia até ser o senhor, me atendeu prontamente, entrou, mostrou tudo lá e me contou, né? Certinho, porque que eu sou campineiro e lá é campinense. Então aquilo já ficou na minha mente, né? Que lugar bonito, né? Sempre amei os livros, né? Com 10 anos já estava lendo tantos livros que falaram, nossa, mas esse livro que você está lendo, o Luneta Mágica já, você está lendo aí José de Alencar já, você está lendo? Estou lendo. E assim, eu estou sempre com um livro na mão. Às vezes por mês eu consigo ler 3, vai depender do meu tempo e vai depender também das páginas, né? Então quando eu, aproximadamente acho que uns 10 anos ou um pouquinho mais, eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu falei, um dia ainda vocês tinham uma reunião da Academia Nogueirense de Letras. Então hoje para mim é muito, nossa, fico muito feliz, não só assistindo como recebendo esta homenagem. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu sou professor, né? Sou professor e estou hoje na Casa dos Conselhos. E aqui neste local eu tenho muito amor aqui, né, professora, colega Graziela? Porque aqui
foi a primeira vez que eu vim, né, ministrar aulas e fui muito bem atendido à época, né, pela senhora, pelas outras professoras que estavam aqui não só na gestão, como também os professores. Então eu tenho um carinho muito grande pela essa escola, né? Não estou hoje trabalhando na condição de professor, né, mas vou voltar, né, e estou na Casa dos Conselhos, ou seja, fui convidado pelo prefeito Lucas Cia, né, para ajudar a coordenar e colocar em ativa, né, os conselhos. Nós estamos chegando a 26 conselhos, tá? Tem conselhos de todas as áreas, né? Eu comecei no Conselho do Meio Ambiente, eu comecei na Secretaria de Meio Ambiente, e aí depois a gente foi, né, crescendo, eu fui pegando outros conselhos, fazendo eles funcionarem, né? Muitos estavam parados, e criando outros. Recentemente criamos o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que inclusive eu sou o presidente deste conselho, né, do Conselho Animal. Então, amo a profissão. Profissão não, o dom, porque professor é dom, profissão e dom, né, vocação, né. E amo também esse trabalho que estou fazendo junto à administração municipal de desenvolvimento dos conselhos municipais. E eu quero aqui, aproveitando, agradecer, pastor, ao senhor, que sempre tem colaborado conosco em várias situações, e lhe dizer, eu não desisto. Da mesma forma que o senhor me contou diversas vezes a história de sua vida, a história da academia, eu não desisto. Vou insistir enquanto eu puder para que a Academia Nogueirense de Letras tenha ou uma casa provisória ou uma casa eterna, ok? Esse daí se depender de mim, junto à administração municipal, estarei pleiteando, estarei brigando no bom sentido da palavra. Tá bom, pastor? Muito obrigado a todos. Obrigado, professora. Fiquei também muito feliz de estar novamente adentrando essas portas aqui, tá? Escola que eu amo. E ó, devo voltar, tá? Devo voltar sim. Infelizmente, não posso dar aula, né? Porque o cargo que eu ocupo não me é permitido dar aula. Já fui lá, fiz a atribuição, mas depois na hora lá dava acúmulo de cargos. Meu Deus, como eu queria estar numa escola dando aula também, tá bom? Muito obrigado, obrigado a Fátima, eu vi a Fátima aí, Fátima da rádio, né? Fátima, muito obrigado por todo o trabalho de comunicação que você faz. Obrigado, pastor. Obrigado. Você ajuda o senhor, né? E eu quero convidar agora esse grupo especial, que é da Academia Campinense de Letras, é o professor Luno Volpato, o professor Duílio Batistoni Filho, é o professor Dr. Agostinho Toffoli Tavolaro e o Dr. Fábio Padovani Tavolaro, que é filho do Dr. Agostinho. Consegue aí? Senão eu entrego aí embaixo, sem problema. Isso é a vida, tá? Merece uma salva de palmas. A vida dedicada à cultura, a vida dedicada à literatura. Pessoas que têm o seu DNA na literatura, se entregam de corpo e alma. Dr. Agostinho foi presidente da Academia Campinense de Letras por 10 anos e continua lá com aquelas personalidades, né? Então eu vou entregar aqui o do Dr. Agostinho. Doutor Agostinho. Doutor Agostinho, aí está o seu diploma. Doutor Duílio Batistoni, aí está o seu diploma. Doutor Fábio Padovani, né? E também o professor Luno Volpato. Aí está o diploma de vocês aí. O doutor Agostinho vai falar em nome do grupo dele aqui. Olha, eu falo muito alto, sinceramente, tem uma vantagem, né? Eu sou ouvido, já é uma grande vantagem. Mas eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a cidade de Artur Nogueira, porque vocês têm um posto destacado na cultura do Brasil. Eu tenho já, como o Camilo, desculpa, olha, na minha idade,
Tem alguém mais velho que eu aí? Eu acho que não. Eu vou chegar aos 90 já. Então, acho que não. Mas vocês ocupam um lugar excepcional dentro da cultura brasileira. Por favor, conscientizem disso, porque é necessário que vocês saibam o valor que vocês têm. Isso é fundamental hoje em dia, num país em que a cultura fica um pouquinho de lado. Vocês sabem disso, né? Mas, por favor, orgulhem-se primeiro disso. Orgulhem-se também desse menino que está aqui do meu lado, viu? Porque realmente o trabalho que você fez, meu caro, é excepcional. Conseguiu ter lugar na cidade pequena, desculpe, cidade pequena, mas é pequena mesmo, ou era. Mas ele veio de outra, ele veio de Agricolândia. Vocês sabem o que era Agricolândia? Começou como uma feitoria. Molecada atrás, vocês sabem o que é feitoria? Vocês aí do meio, sabem o que é feitoria? Ninguém sabe. Feitoria era, sabe o quê? Um entreposto comercial que tinha, normalmente era em cidade costeira, onde recebia escravos, distribuía os escravos, ou então fazia algo mais também, concentrava pessoas que trabalhavam. Agricolândia, por exemplo, concentrava, sabe o quê? Boiadeiro, gente que sabia lidar com o boi. E o que aconteceu? Acontece que concentrava, todo mundo ia lá procurar. Daí fizeram uma casinha do lado, depois fizeram outra do lado. Depois, no fim, transformou-se a feitoria numa cidade, certo? Contei bem a história? É, por aí. Tá certo. Mas, e é fundamental, gente, justamente isso, que a gente tenha essa visão de que cada um de nós é um agente de cultura. Eu sou um pai velho, mas vocês, os mais novos, e vocês aí atrás, molecada, mais ainda, precisam aprender a falar e a passar aos outros o conhecimento que vocês já têm. Vocês nem sabem que têm, mas os jovens precisam saber disso. É isso daí, gente. Obrigado e na hora de continuar. Vou ficar aqui do lado, hein? É que ficou muito alto aqui o nosso palco, né? Esse palco é alto. Mas se eu ficar aí, Eu ia falar lá de baixo, viu? mas se eu ficasse lá embaixo, ninguém me via. Eu quero convidar então agora aqui o nosso amigo contador, que é o nosso amigo Danilo José D'Ambros. Danilo, vem receber sua homenagem. Você é um ótimo profissional, está de parabéns e um destaque, né, na nossa cidade. Então eu quero que você receba aqui seu diploma. Tudo bem. Você viu? E responda uma pergunta para mim. Como é essa sua profissão? De repente os jovens aí estão querendo saber ou seguir alguma coisa assim. Eu tenho 2 filhos, a minha filha mais velha, ela fez ciências contábeis, e o mais novo também fez ciências contábeis. Eu não sei por que eles fizeram. Meu sogro fez ciências contábeis, é contador, eu fiz contabilidade também, sou contador, eles resolveram também seguir. Mas como é a sua profissão, ser contador e conhecer a vida das empresas até, né? Os movimentos financeiros, essa coisa toda, é interessante? É interessante, mas não é tão fácil assim. Num país onde leis acontecem quase que diariamente, e no próximo ano já se deslumbra a reforma tributária, vai ser surpresa para muita gente.
e os cuidados que o contador precisa ter para que a empresa se enquadre dentro da legislação. É desafiante e, ao mesmo tempo, eu gosto disso tudo, desde pequeno, e se tiver algum estudante aqui que queira ser contador, pode fazer, é bom, ajuda muito, é bem interessante e desafiante. E obrigado pela homenagem. Nós que agradecemos pelo seu trabalho. Nosso amigo Genzo Franco de Oliveira, ele é o memorialista, é o diretor da Casa da Memória de Arthur Nogueira, se interessou pela matéria e desenvolve muito bem o seu papel, preservando a memória da cidade. Nós temos, inclusive, uma cápsula do tempo. Eu vou perguntar para o Gesso, depois de dar homenagem a ele. Obrigado, Gesso, pela presença. Obrigado, você merece. A cápsula do tempo que está lá na praça, no centro da cidade, Praça do Coreto, daqui a quantos anos vai ser aberta? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é para você juntar a memória da cidade, né? Tem apoio, colaboradores, como funciona? Fala para nós dessa sua atividade importantíssima, não é? Porque é a memória, né, da cidade. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a academia, em nome do pastor Camilo, todos os acadêmicos, e estou muito feliz por essa homenagem. Obrigado mais uma vez pela lembrança, e digo que, como o senhor colocou, a cultura está um pouquinho de lado. Dá para imaginar a memória, um pocão, né? Um pouco mais longe do que a cultura. Mas nós nunca, como o Jurandir disse, nós nunca desistimos, não jogamos a toalha. Estamos hoje fazendo parte aí com o Jurandir do CONDEFAM, que é o patrimônio histórico da cidade, né? Estamos defendendo alguns patrimônios, levantando ainda, caminhando, mas eu acredito que logo vai sair muito disso. Quanto ao projeto Casulo, do amigo e historiador, jornalista Mano Fromberg, ele foi em 2001, então ele deve ser daqui 84 anos. Foi para 100 anos. Né? 100 anos. Então, 2101 nós vamos abrir. Acho que poucos aqui vão estar lá. Mas lá está toda a nossa história, né? E nós já divulgamos muita coisa que está lá. Mas é essa luta aí que a gente quer. Então, realmente, é uma luta árdua. Falta apoio, falta uma coisa, mas a gente está sempre aí, a gente sabe como é que funciona. Mas estamos sempre na luta. Obrigado aí pela homenagem. Parabéns para vocês. Obrigado, Beto. Obrigado. Eu gostei do vamos abrir daqui a 100 anos, né? Vamos abrir. Eu vou estar com 161. Mas eu estava conversando com as minhas amigas ali, quando nós chegamos, justamente sobre isso. Eu vi ontem um vídeo de um senhor, não sei de onde, porque a internet é a internet, né? Mas ele está com 103 anos. E ele, lúcido, ele pinta quadros, ele escreve, publica, uma coisa fantástica. 103 anos. Ele estava dando uma entrevista, respondendo todas as perguntas, firme, e eu achei muito bonito aquilo, né? Então é interessante a vida, porque a vida nossa é um mistério, porque nós não conhecemos o futuro, não conhecemos o momento seguinte, e a única coisa que nós podemos fazer, né, Fátima, é ir vivendo. Vai vivendo. As coisas vão acontecendo, você vai aguentando os trancos da vida, não é? E do nada, às vezes, né, que não aparece lá no Nogueirense, naquela lista lá embaixo, né? Infelizmente acontece, não tem jeito. Mas eu quero convidar a Maria Aparecida Rezende, e ela é Martins também, é da minha família, porque ela desenvolve esse trabalho tão interessante, e ela é uma personalidade magnífica também, né? Porque eu não sei costurar,
Mas ela sabe, faz essas togas aí que vocês estão usando, foi ela que fez, e é perfeita, né? Nós estamos pensando já em fazer agora um fardão, vai ficar uma coisa linda, né, para nós. Mas eu quero também parabenizar a Maria e entregar a ela aqui o diploma, né? Sobe aqui, Maria, quer uma ajuda aqui? Vem aqui, me dá a mão aqui. Isso, vem aqui. Tudo bem. Olha aqui o seu... é verdade. Um dia que a gente amanhecer sem dor é porque morreu, né? Então, todo dia dói no lugar. Eu ligo para minha mãe, ela pergunta: ô mãe, como vai? Eu pergunto: quando é que dói hoje? Ela fala: como é para você esse trabalho tão bonito de costurar, não é? E também você faz roupas também, aí você vê uma mulher que você fez roupa para ela tão bonita, né? Uma blusa, uma calça, alguma coisa assim. Como é que é isso para você? Para mim é um privilégio muito grande e um trabalho que eu faço com amor e com carinho, porque eu sempre falo assim, que a nota, quem dá para mim, é meus clientes, porque eu vejo tanta roupa que as pessoas vão e levam em outras costureiras, depois levam para mim fazer os concertos, né? Eu falo assim, mas... Se tivesse vindo para mim primeiro, né? É um trabalho que eu faço com muito amor e dedicação. Muito bem, Maria, muito obrigado, viu? Obrigado pelo amor e a dedicação às roupas. Amor, dedicação, trabalho e com a linha também, né? Costurando, né? Muito bem. Isso é muito interessante, né? Cada profissão linda, né? Então aqui, vamos agora, deixa eu ver aqui, eu estou fazendo aqui porque depois nós vamos passar a entrega das homenagens aos membros da nossa academia. Então eu quero prestar uma homenagem nessa noite a essa pessoa aqui. Não sei se dá para vocês verem. Ela é uma senhora de 88 anos, é a dona Dalva Benvenuto, e a dona Dalva, ela estava tão feliz, alegre, porque ela estaria conosco hoje, aqui recebendo esse diploma. Aí pela manhã, já era quase meio-dia, a filha me ligou e disse: olha, infelizmente a minha mãe caiu, quebrou o fêmur e agora está esperando uma vaga no hospital para passar por uma cirurgia. Mas em nome da academia, eu quero pedir a vocês que orem, os que oram, rezem, os que rezam pela dona Dalva, para ela passar bem pela cirurgia e ser, né, operada e ficar bem. Então eu quero uma salva de palmas para a dona Dalva. Eu quero agora também chamar aqui a professora Graziela, que ela também, nessa noite, está sendo homenageada. Pode vir aqui, tá? Consegue subir aqui? Olha a pergunta, hein? Olha, uma moça forte dessa, nova, né? Professora Graziela, em primeiro lugar, eu quero agradecê-la, porque nós viemos aqui conversar, não faz muito tempo, para a gente fazer a nossa programação aqui, para beneficiar os estudantes, né, os alunos dela, porque de alguma forma tudo que é falado aqui, de alguma forma tudo que é apresentado, para algum deles tem serventia e vai ficar gravado na mente, porque nós vivemos de criar memórias, tá? Então põe na sua memória que no final tem uns salgadinhos aí, tá? Refri, tem bolo, tem pouquinho, tá bom? Mas, professora Graziela, muito obrigado. Graziela Paula Ferreira, ela é a personalidade do ano e ela merece essa homenagem. Então passamos as mãos da professora Graziela esse diploma. Como é para você ser diretora de uma escola? É do porte dessa escola estadual, que já está aqui há tanto tempo, já passaram por aqui tantos professores que se pronunciaram aqui,
né? E tantos alunos que hoje já são de tantas profissões, né? É uma responsabilidade grande, não é? Um compromisso, assim, com o intelecto das pessoas, né? Como é para você, uma mulher nova ainda, que está com a sua energia e está colocando à disposição desses alunos? Bom, gente, nem esperava isso. Quero agradecer a todos vocês, ao professor Camilo. Eu estou olhando aqui, tem vários rostinhos aqui que eu conheço, né, Magali? Gente, Magali, fica de pé. Presta atenção. A Magali foi minha professora, gente. Sério. Eu tenho um carinho enorme por ela e a gente nunca esquece, né, do professor, né? O professor é algo que ilumina a nossa vida, que nos faz enxergar de uma maneira diferente, que nos abre caminhos, que nos abre olhares, né? Olhar para o futuro, olhar para saber que a vida da gente pode mudar se a gente quiser, né? E, assim, eu como diretora hoje, eu já fui professora aqui nessa escola, eu já fui vice-diretora, hoje estou como diretora. Para mim é uma grande realização, né? Ver o futuro desses alunos. E mais bonito ainda é quando eles se formam, que encontram a gente e falam: minha vida está caminhando, estou seguindo tal profissão, estou estudando, e lembra das coisas boas que viveram aqui, né? Que a vida ela é também feita de memórias. E memórias que a gente nunca mais vai esquecer. E esse momento é um momento que eu nunca mais vou esquecer. E tem que te dar um abraço. Então é isso, obrigada. Eu vou passar as mãos então da professora Graziella. São 5 livros, IP e Floração, de poesias, de minha autoria. Foi publicado ano passado, com a Lei Paulo Gustavo, inclusive. Usamos a Lei Paulo Gustavo para publicar esse livro. Tem algumas coisas no Brasil que funcionam, né? Então, a gente tem que aproveitar quando funciona. Professora Graziella, 5 livros para a sua biblioteca. E mais 5 livros aqui, que é o livro Mistérios, como eu falei para vocês, né? Eu vou passar também as mãos aqui da professora Graziella, para ter aí na biblioteca de vocês. Aí está. Muito obrigado pela acolhida. Tá bom? E aqui está o seu livro, tá? Aqui está o seu, autografado. Esse é o seu. Esse é o seu autografado. Tá bom? Então, nesse momento agora, eu quero convidar os membros da Academia Nogueirense de Letras. Professora Sueli Tagliari Queiroz, professora Magali Terezinha Cia Malagó, escritora Maria Barreto, escritora a Fátima de Oliveira, podem receber aqui, Maria, cuidado Maria, vai devagar, Maria, cuidado Maria, Maria o seu, né? Professora Magali, professora Sueli, Fátima de Oliveira, deixa eu ver aqui se tem uma mulher, né? Que é uma precisões. Muito bom. Essas joias aqui fazem parte da Academia Nogueirense de Letras desde a fundação. Pessoas que estão conosco, então você vê, 18 anos estão conosco. Eu só quero que cada um dê uma impressão de vocês. O que é para vocês escrever, né? Você que tem um livrinho infantil, a professora Sueli tem um livrinho infantil, né? Que é o Porquinho Ronque Ronque, é infantil, importante. Maria Barreto já tem 2 livros publicados, a professora Magali é na área ambiental, a Fátima já tem 3 livros publicados, ia dizer alguns, né? Mas tem a rádio,
como transmissora da sua palavra. Como é para vocês participarem da vida da sociedade escrevendo? Boa noite para todo mundo. Eu acho que é uma coisa muito boa escrever. Eu fiz um livro para as crianças, mas eu também fiz uma novela da rádio, né? E tem um livro que está para publicar. Eu acho bom demais. Maria? Boa noite a todos. Então, é sempre a realização de um sonho, né? Porque desde adolescente, eu quero lembrar que eu fui a primeira funcionária da Biblioteca Pública Municipal de Artur Nogueira. E foi lá que nasceu o sonho, né? No meio de tantos livros, meus olhos se arregalavam, tantas histórias, e eu li muito e começou a nascer o sonho. Então foi a realização de um sonho e é sempre gratificante, porque escrever é a oportunidade de deixar nossa alma se expressar, né? Então isto é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu vou pedir licença para o professor Camilo, e desde que eu sentei naquela cadeira, eu imaginei um ato. Alunos atuais do José Amaro Rodrigues, presta atenção um pouquinho. Levantem-se, por favor, quem foi aluno do José Amaro Rodrigues dessa escola, e nós aqui temos que erguer a mão. Quem foi aluno? Professores aí atrás, quem foi aluno da escola José Amaro Rodrigues? Perceberam onde nós chegamos? Nós podemos chegar aonde nós quisermos. Professor Geraldo, grande companheiro na parte de ecologia, desde que comecei, sou professora de português e defendendo esse tema com tanta empolgação. Levei muitos professores de Artur Nogueira, professora Sueli como corretora da Embrapa Jaguariúna, que foi um trabalho maravilhoso, onde 100 escritores estão lá mostrando todas as suas experiências. Então, escrever é relatar todos aqueles sonhos que a Maria disse, que a gente vive e pode contribuir com o futuro e a cultura. Muito obrigada. Boa noite, colegas. Eu quero parabenizar vocês, tá? E também concordo com o que a Maria falou. Escrever é uma coisa da alma, né? É um dom de Deus maravilhoso, né? Como é bom escrever, né, gente? Como é gostoso a gente encontrar alguém e falar, olha, eu li aquilo que você escreveu e fez bem para mim, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal objetivo quando a gente escreve, fazer o bem às pessoas. Isso é delicioso, né, Camilo? Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar o meu amigo Camilo pela luta, pela perseverança. Eu sei que não é fácil, né, levar uma academia. Quero parabenizar os ilustres escritores aqui presentes. Tá? Parabéns a todos vocês, aos nossos jovenzinhos. Eu quero boa noite de vocês, boa noite! Eles são o nosso futuro, né, Camilo? É o nosso futuro, né? Obrigada, tá, gente? Obrigada, Camilo. Obrigada de coração, viu? Que essa luta, você continue firme nela, todos vocês muito firmes nela. Eu estou junto também, torcendo sempre por vocês. Obrigado. Agora eu quero convidar os nossos escritores, membros da academia, o escritor Edson Luiz de Oliveira, que é o Edson Cruyff, Dr. Edson Fávero, nosso comandante José Adolfo Queiroz, comandante aviador. Essa é a parte final da nossa programação. Já nós temos o nosso coffee break, tá bom? E eu quero... Aí está, comandante Adolfo, Dr. Edson Fávero, professor Aquino Tomás Machado, escritor Nelson Takane Matsunaga,
aqui, mas vou colocar de toda maneira. Vai vindo, vai vindo. Senhor Nelson Matsunaga, escritor Santo José Gonçalves. Cuidado aí com essa escadinha, Santo José Gonçalves. Jornalista José Maria de Lima. E o nosso querido professor Geraldo Guilherme José Eissink. O senhor Magali? Cadê? Você já viu. Zé Maria, aqui está o seu. Peraí, você do Geraldo. Né? Ó, cuidado aí, você está muito para lá, vem mais para cá. Vem mais para cá vocês. Né? Então, nós homenageamos a parte feminina e aqui está a parte masculina do nosso, da nossa Academia Nogueirense de Letras. Uma palavrinha só de cada um, nós estamos já no limite. Camilo, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer da honra que eu tenho estar ao seu lado, eu reconheço sua luta que você tem feito em todos esses anos da academia, dos 8 anos que nós convivemos aqui na academia. Com licença da velha guarda, nós somos da velha guarda já. Vocês jovens ali atrás, vocês são o futuro do nosso Brasil, são o futuro da nossa academia. Eu acho que vou ver ainda vocês na nossa academia. Deus assim me permita. Então, e ler para mim, você lendo, quanto mais você lê, mais cultura você adquire. Você, além da cultura, você também encontra nas palavras escritas nos livros lições de vida que a gente leva para a vida toda, tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Edson Cruyff. Comandante Adolfo, ele é piloto e ele pilota o próprio avião, e eu fiquei de perguntar para ele sobre isso, né? Qual é essa sensação? Então, quando vocês veem um aviãozinho em branco, é branco ainda? Um aviãozinho branco aí que sobrevoando a Nogueira, é esse moço aqui, ó, aprendeu e agora sempre está aí voando. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, pela homenagem. Eu digo sempre que tem a insistência, o trabalho, e tem uma palavra que às vezes tem vários sentidos, que é a teimosia. Essa academia vai em frente pelo trabalho, mas principalmente pela teimosia do pastor Camilo. Muito obrigado. Eu sou o professor Aquino. Eu escrevo diferente, não com letras, eu escrevo com imagens. Eu imortalizei os prefeitos desta cidade. Tem 10 quadros meus lá na prefeitura, que vai ficar para a posteridade. É uma maneira de escrever também com a imagem. Dr. Edson Fávaro é professor, ele foi prefeito da Unicamp, né, e arquiteto, é isso aqui, arquiteto, né? É uma grande profissão também, ali da engenharia. E pode falar para nós um pouco também sobre o seu trabalho. Você tem tempo? São 50 anos de profissão já. É muita coisa. Muita coisa. Mas, inicialmente, eu quero parabenizar você, Camilo, pela ideia de fazer essa reunião aqui na escola, porque é aqui que se planta, é aqui que se faz a semente, se cultiva a educação, a cultura e os novos caminhos. Eu fui aluno aqui não com esse nome, mas eu sou da geração que teve o primeiro ano de ginásio, era o GEAN, Ginásio Estadual de Artur Nogueira. Alguns aqui ainda vão se lembrar, que era lá no Educandário. E logo depois foi construída essa escola e foi então homenageado o José Amaro Rodrigues. Então eu sou daquela época lá que nós começamos, né, no Cardona, curso de admissão, e depois então voei, né, sempre estudando em escola pública. Fiz o científico em Limeira, fiz a USP, arquitetura e urbanismo na USP, fiz o meu mestrado e meu doutorado na Escola Politécnica da USP,
e por 40 anos fui professor de arquitetura e urbanismo na Unicamp. Me aposentei e agora estou tentando escrever alguma coisa. Mas queria deixar um destaque que a primeira coisa que eu escrevi, eu nem sabia que tinha sido a primeira vez. Quando eu fiz o meu trabalho final de graduação, e no trabalho de arquitetura e urbanismo a gente sempre tem a parte histórica. A primeira parte, o preâmbulo do trabalho é histórico. E o Mano Fromberg me falou: Edson, você escreveu o primeiro texto sobre a história de Arthur Nogueira. Então eu pesquisei na época todos os livros que a gente tinha sobre a evolução da cidade, e eu então está publicado na biblioteca daqui de Arthur Nogueira e na biblioteca da USP. Então o primeiro trabalho meu é a história de Arthur Nogueira. Muito obrigado pela homenagem, obrigado pela presença de todos, e quem sabe daquele grupo venha ter mais pessoas que venham participar daqui, venham substituir, venham ocupar os nossos lugares. O Nelson Matsunaga, de Cosmópolis. O Sr. Nelson sempre ia lá no laboratório dele, fotográfico, mas ele tem um trabalho fantástico também, trabalho social ali, e como ele desempenha tão bem, eu perguntei para ele, falei para ele que ia perguntar como é trabalhar voluntariamente nesses trabalhos sociais. Boa noite a todos. Olha, não é fácil falar aqui não, mas um assunto recorrente quando o pastor Camilo falou do amigo dele lá no Piauí, que estava doente, que não morria, e hoje é promotor público. Promotor de justiça. Eu, como fotógrafo, faz tempo isso aí já. Uma vez, um dia, estava tirando foto de uma criança, com alguns meses, daí no retorno um senhor me parou na rua, falou assim: ô Magno, você pode tirar uma foto para mim? Eu acho que era costume, não sei se ainda é lá no norte ou nordeste, tirar foto de pessoa falecida. Eu estou falando isso porque ele lembrou um negócio de morrer aí, daí eu lembrei desse detalhe aí que aconteceu uma vez comigo. Eu fui tirar uma foto de uma criança saudável, mensalmente a gente tirava, e no retorno você tira a foto de uma pessoa falecida, de criança falecida. E não tinha velório em Cosmópolis na época, eu lembro. E o velório era em casa mesmo, certo? Quando o pastor Camilo falou do voluntariado, é que eu participo de diversos conselhos lá em Cosmópolis. Meio ambiente, alimentação escolar, do CNDCA, inclusive domingo vai ter eleição do conselheiro tutelar. São 14 candidatos, Domingo vai ter eleição lá que não ela é facultativa. Então vai estar aberto para o habitante, o eleitor de Cosmópolis para ir votar, lá no Paulo Freire. Eu não vou aluminar muito, senão fica muito, fica esfriando o negócio. Mas obrigado, principalmente gratidão ao pastor Camilo, a essa equipe aqui de imortais. Nós somos chamados de imortais, gente. Não é coisa fácil. Muito obrigado. Santo José Gonçalves, ele é engenheiro topográfico, que se fala isso, faz também, agrimensor, de agrimensura, e escritor dos bons, E eu queria perguntar para ele sobre a profissão dele, como que se aplica, esse trabalho que você faz. Eu tenho ido lá no seu escritório, eu vejo que tem uma máquina grande que é de plotagem, é isso? A plotagem. Como é que funciona isso? Boa noite a todos. O meu trabalho, ao qual eu me especializei bastante, é a área de planejamento urbano. Ou seja, eu faço estudo da expansão das cidades, visando a qualidade de vida das pessoas que ali vão morar. A parte toda de infraestrutura, saneamento básico. Então, eu faço projetos urbanísticos e os que são correlatos, Estação de tratamento de esgoto, água potável, estudos hídricos,
e outros trabalhos referentes à expansão urbana. Esse é o meu trabalho. E eu quero agora, Camilo, agradecer a sua iniciativa de trazer personagens da nossa sociedade e homenageá-las. E eu me sinto muito honrado de participar dessa sociedade, estar nesse meio. Como escritor, eu sou membro da Academia de Letras João Guimarães Rosa. A cidade que nasci chama-se Cordesburgo, e o meu patrono na Academia de Letras João Guimarães Rosa é Graciliano Ramos. E eu desenvolvo um trabalho bem ligado ao campo filosófico, né? E tenho várias coisas escritas, continuo sempre escrevendo, 3 livros publicados. Tem agora um próximo livro, cujo nome já está definido, chama-se Versos Prenunciantes. É bem ampla assim a minha visão no campo filosófico, social, político, e sempre preocupado em fazer a melhor análise no campo filosófico, né? Que é a minha área de desenvolvimento, de pensamento, está sempre ligado à essência da sociedade, à minha própria essência, ao futuro que eu vislumbro, ao passado que nós tivemos, ao presente que nós podemos fazer ser importante e o futuro que vai ser o resultado desse presente que nós devemos ter com bastante responsabilidade. Agradeço por fazer parte desse grupo e uma boa noite a todos. Obrigado. Zé Maria de Lima é jornalista, é de Conchal, né? Porque a nossa Academia de Letras, para vocês entenderem, ela funciona com 5 cidades: Conchal, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira Sede, Cosmópolis e Olambra. Então nós temos aqui representantes dessas 5 cidades. Nós temos Dr. Edson Fábio, de Engenheiro Coelho, nós temos aqui Zé Maria de Lima, de Conchal, nós temos o professor Geraldo Sink, de Olambra, e temos o seu Nelson Matsunaga, de Cosmópolis, os outros membros de Arthur Nogueira. Então, estamos representados assim. E o Zé Maria sempre esteve presente, é membro fundador, né? E como é para você participar desse grupo de escritores, né, na sua profissão de, mesmo jornalista, né? Mas já foi presidente do Rotary, né, também, ainda está por lá, né, tem esses serviços também voluntários, toda essa coisa boa, né? Eu queria primeiramente parabenizá-lo, né, pela persistência. Não é fácil tocar uma academia, uma instituição hoje, mas que Deus continue te abençoando, para que continue a academia e outras que você participa também. Hoje não é tão fácil ser jornalista, porque está tudo meio deturpado aí, o problema da imprensa, né? Cheio de censura, etc., fake news, etc., né? Mas eu digo aqui que o bom jornalista é aquele que persiste, né, na notícia, dá oportunidade para o contraditório e fala a verdade, principalmente. Que Deus abençoe os jornalistas. Temos outros jornalistas aqui também, que no tempo, eu já tive jornal, 30 anos tive um jornal, e o jornal que eu fazia não era igual aos jornais de hoje, não era tendencioso, era um jornal que dava oportunidade para as duas partes, né, se manifestar e trazia a verdade, que infelizmente hoje a gente vê pouco disso, vê mais problema assim, ideológico. Mas parabenizo os jornalistas, os escritores e o Camilo pela persistência. Bom, aqui agora o professor Geraldo Sink. O professor Geraldo tem um projeto fantástico, ambiental. Partimos para a parte final agora, né? Se vocês olharem lá, já está lá o lanche, daqui a pouquinho a gente já vai passar para eles, né? Mas estamos quase encerrando já o nosso tempo. A professora Graziela está por aí.
Então, só mais uns minutinhos, passo a palavra para o senhor Geraldo. Boa noite. Se tem uma palavra que eu acho que é adequada para o Dr. Camilo, chama-se resiliente. Tá? São pessoas que têm essa resiliência, que fazem e acabam envolvendo a gente, dando para nós uma grande oportunidade de colocar palavras em papel. Então eu fico muito agradecido de ter sido convidado para fazer parte da academia e minha admiração pela sua resiliência, e com isso eu quero aprender bastante. A gente só protege, eu trabalho com o meio ambiente da minha vida toda e educação a vida toda, então eu tenho esses dois pilares, mas eu chego na conclusão que a gente só protege o que a gente ama, e a gente só ama o que a gente conhece. Esse eu acho que é o verdadeiro papel das escolas e das academias: fomentar conhecimento, conhecer o meio ambiente, conhecer outras pessoas, mas no meu caso, conhecer o ambiente é a única forma de fazer com que o que a gente cantou no início, que é o hino nacional, levantar as palavras fortes, como meu amigo aqui acabou, de uma certa forma, dizendo, para proteger nosso país, para proteger nossa natureza, só através do conhecimento. Por isso, a escola aqui, mais do que nunca, é diretora que exala paixão pela educação. Dá para vocês verem em um segundo, quando ela pisou no palco, né? A responsabilidade que nós temos como professores, como educadores e como escritores é imensurável. A gente consegue mudar a cabeça da molecada, e se nós temos essa oportunidade, temos também a obrigação moral e ética. Quem sou eu para falar isso, tudo isso, mas só para encerrar, esse também é o nosso grande desafio, e na qual a gente não pode se abster. Muito, mas muito obrigado, fiquei muito honrado de ter sido. Esse é um dos diplomas, aquele diploma da USP da pós perdeu com relação a esse diploma. Muito obrigado, pessoal. Cuidado aí, né? Cuidado aí. Gente, dá licença um minutinho. Eu queria dizer para vocês, jovens ali atrás, né, que estão aqui, os alunos da escola, eu tenho também 3 livros publicados já, né? E vocês que querem escrever um livro futuramente, se vocês tiverem dúvidas, eu tenho imobiliária na Fernando Alves 440, vocês podem ir lá, que eu tenho o prazer de orientar vocês como fazer um livro, tá bom, gente? Se coloca à disposição de vocês todos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Edson. Então, finalizando sim, no final a gente pode fazer isso. Então, o senhor Nelson Matsunaga está pedindo para a gente fazer uma oração pela dona Dalva. Nós vamos fazer isso. Mas, finalizando, eu quero mais uma vez agradecer todos vocês, pastor Luiz, pastor da Escola Adventista, né? A doutora Leia está aqui presente também, nos prestigiando. Desculpem se em algum momento eu esqueci alguém, né? Mas que todos vocês recebam a bênção de Deus, né? E o agradecimento pela presença. Professora Graziela, mais uma vez, obrigado por nos permitir vir aqui e apresentar a Academia Nogueirense de Letras aos seus alunos. Obrigado ao grupo que veio de Campinas, né, prestigiar. O doutor Agostinho está conosco desde quando fundamos a academia. É uma presença marcante, né? Naquela oportunidade estava também o doutor João Augusto Cardoso, que era presidente da Academia Limeirense de Letras. Estava também a doutora Simone Portela, lembramos bem, né? Estava o cabo Chiquinho, que é o Francisco Silva, né? De Limeira. Era um grupo que sempre estava com a gente aqui participando. Quantos trabalhos, quantos encontros, quantos eventos, quantas solenidades a gente tem feito, né? Desenvolvido os projetos nesses 18 anos. A mágoa é a falta de condições financeiras, verba, que a gente sempre pede, mas nunca vem. Um lugar
que a gente quer, mas nunca encontra alguém que possa ceder isso para nós. Isso da parte administrativa. É triste, mas é uma realidade, né? A gente tem que conviver com ela. Hoje eu estou também lançando aqui o livro Mistérios, que são histórias verdadeiras. A história do nosso amigo Gito, ela está aqui nesse livro. Contei para vocês, ele consta aqui. Quem quiser é só adquirir ali com meu filho Gleidson, minha esposa Adneia, e tem ainda alguns livros IP e Floração, que é de poesia, tá bom? Ali tem o Pix, o número do Pix, tá? E vocês podem adquirir e eu posso autografar. Então, muito obrigado, professora, obrigado à sua equipe toda, a Danilo aí, né? Pelo som, os professores, né? Funcionários, todos, Djalma, esse amigo nosso que sempre está presente, tem um canal no YouTube, está aqui filmando, depois vocês podem ver tudo isso lá no YouTube, né? Ele vai mandar para nós e a gente compartilha, e vocês compartilham também, né? Mas muito obrigado, né? Eu faço isso de coração, digo para vocês, trabalho que está no DNA, estou há 40 anos, meu primeiro livro publiquei em 1987, mas já participava da União Brasileira de Escritores lá no Piauí, desde os meus 18 anos, então faz um bom tempo, estamos por aí, né? Eu sou presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade, que é uma academia que está em 9 países, está em 13 estados do Distrito Federal, 65 cidades do Brasil, e nós temos trabalhado para que a cultura possa continuar. Tenho viajado por esse Brasil e por outros lugares mais, sempre difundindo essa cultura e a literatura, porque está no DNA. E a gente só faz aquilo que gosta, e quando gosta faz, né? Faz bem feito. Então, eu amo, por isso que eu estou nesse rumo. Então, quero pedir para vocês nesse momento, para vocês ficarem em pé, nós vamos fazer uma oração pela dona Dalva, tá? Senhor Deus, nós acreditamos que o Senhor está no céu, nós somos cristãos, nós acreditamos em um ser infinito, misericordioso, maravilhoso, que formou o céu e a terra. Obrigado porque Tu também formaste o homem, e hoje nós estamos aqui. Temos plena liberdade, livre-arbítrio, mas temos também amor ao próximo e amor ao Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos Te agradecer pelos 18 anos da Academia Nogueirense de Letras. Te agradecer pelos membros, te agradecer pelas pessoas que nos apoiam, te agradecer pelas pessoas que admiram esse trabalho, mas acima de tudo, te agradecer pelo dom que o Senhor nos dá de escrever e deixar um grande legado para as próximas gerações e para a humanidade. Queremos Te pedir nesse momento pela dona Dalva Benvenuto, na sua dor, na cirurgia, que possa correr bem e que ela possa sarar e continuar tão lindamente declamando seus poemas para nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Bom, agora fiquem à vontade. Aí está o lanche de vocês nessa noite, os salgados, bolos, né? Tem os refrigerantes também, tem bastante refrigerante. A senhora Graziela e as suas auxiliares vão coordenar isso aí. Fiquem à vontade. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Djalma. Obrigado, Dija.